Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada a todos por estarem aqui presentes. Vamos celebrar não só os 51 anos hoje do ICBAS, mas vamos também criar aqui uma discussão entre gerações. A ideia é ter aqui uma conversa informal, muito à volta deste tema que nos trouxeram aqui hoje, entre dois tempos. Onde é que fica o futuro? Portanto, para além de estarmos aqui a celebrar tudo aquilo que já foi construído nesta instituição, também estamos aqui a tentar descobrir juntos para onde é que caminhamos a partir daqui. Portanto, tem aqui duas pessoas comigo que partilham visões muito diferentes do mundo hoje em dia. Temos o Dr. Júlio Machado Vaz, que é médico, psiquiatra, escritor e uma das vozes mais reconhecidas da comunicação em Portugal. Alguém que passou a vida a estudar o ser humano por dentro e por fora. E temos o Dr. Manuel Ferreira Magalhães, que é pediatra, professor e investigador, trabalha todos os dias na fronteira entre a medicina, a tecnologia e a saúde do futuro, com as crianças e com a convicção de que a forma como decidimos saúde pode ser e deve ser melhorada. Não temos respostas certas aqui hoje, portanto vamos criar aqui uma discussão aberta. Dr. Júlio e Dr. Manuel, muito bem-vindos a esta conversa. Muito obrigado. Então vamos começar aqui com uma pergunta para os dois. Vivemos numa era em que o futuro sempre foi sinónimo de progresso e promessa. E aquilo que eu vos quero desafiar a discutirmos aqui um bocadinho é, numa sala repleta de várias gerações, acreditam que esta narrativa ainda faz sentido hoje em dia? Ah, é? Sim, sim. Boa tarde a todos. Quero saudá-los e, se me permitem, na minha idade, alguns que aqui estão e que são da minha faixa etária seguramente estarão de acordo, nós vivemos num mundo eternamente crepuscular, em que vivos e outros que já partiram se acotovelam nos nossos diálogos cotidianos. E, portanto, ia saudá-los a todos através da pessoa do meu querido professor Nuno Grande. Para lhe responder, é curioso, às vezes, as pequenas coincidências que existem. Eu, quando fui convidado para vir, disse com todo o gosto, para mim é realmente um regresso a casa, a uma casa que arquitetonicamente eu não conheci. Devo-lhes dizer que no ano em que eu entrei para o ICBAS, e eu tinha nessa altura nem 32 anos, penso eu, fui informado que no ano seguinte a escola se mudaria para a GNR aqui ao lado. Não é? Um colega meu que também ensinou no Instituto, também já está aposentado, dizia-me outro dia, os cavalos levaram a melhor. Nós viemos embora e a GNR ainda lá está. Ou seja, eu nunca tive o prazer de ensinar nas novas instalações. Mas queria lhe dizer o seguinte, por coincidência eu disse, eu só posso a partir das 3 e pouco, porque estou a gravar o Amor é. E por coincidência, eu e Inês Menezes acabamos de gravar um programa sobre uma entrevista ao público de um colega meu, psiquiatra, peço desculpa se a pronúncia estiver errada, mas Harvey Chochinov, sobre a terapia da dignidade. E é fascinante verificar como, estando nós numa altura em que os profissionais de saúde, não só os médicos, os profissionais de saúde, nenhum deles tem a veleidade ou sequer o mau gosto de negar que passamos de um paradigma que estava virado quase exclusivamente para o curar, de meados do século XX, para a necessidade de a ele juntar outro cada vez mais, que é o paradigma do cuidar, porque estamos com tudo o que acarretam as doenças crónicas, que o povo costuma dizer não matam mas moem, etc. E isso implica, a nível da formação e a nível da prática, uma outra atitude. Quando me pergunta sobre o futuro, eu devo-lhe dizer sem a menor dúvida que é assim, eu sou um feroz adepto da tecnologia. Sou um feroz adepto de tudo aquilo que a inteligência artificial nos pode dar. Ao mesmo tempo, sou um feroz adepto de cautelas e caldos de galinha. Por uma razão. Porque aquilo que verdadeiramente continua a ser, na minha opinião, o fulcro da relação de ajuda é o contacto pessoal. E é o contacto pessoal não entre duas inteligências, mas entre dois sujeitos
dois sujeitos racionais, emocionais, com dois trajetos de vida, e dessa relação nasce uma aliança terapêutica. Isto não é meramente, se quiser, uma obrigação ética. Num ponto de vista, entre aspas, interesseiro, é também algo de muito rentável. Porque quando a aliança terapêutica existe, a nossa eficácia terapêutica melhora sistematicamente. E, portanto, dessa nossa capacidade, que está por provar, essa nossa capacidade de equilibrarmos o abençoado avanço tecnológico com algo que parece periclitante, e eu digo isto por uma razão muito simples, porque hoje em dia até poderíamos ser acusados de falta de originalidade em títulos de congressos. É contra a desumanização da medicina, pela reumanização da medicina, o que é que falta em termos humanos, porque é que tudo isto surge? Porque as pessoas têm a sensação que, eventualmente, a parte humana das profissões da área da saúde pode fraquejar. E isso, na minha opinião, é algo que temos que evitar a todo custo. Concorda com esta perspectiva? Claro que concordo. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite ao ICVAS. É com todo o gosto que estou aqui na minha casa académica a falar, na verdade, daquilo que a vida me foi levando, na verdade. E, na verdade, concordo muito e vou acrescentar aqui mais qualquer coisa, a minha visão, que é o contacto humano na consulta é fundamental. Portanto, a comunicação que nós temos na consulta, a forma, na pediatria, por exemplo, como uma criança entra, até há pouco tempo fiz uma coisa dessas, faço sempre descer ao nível dos olhos da criança, aproximar este contacto, é inigualável. Precisamos disto. Precisamos de ensinar aos nossos alunos como o fazer. Às vezes achamos que é uma coisa intuitiva, mas não, isto é aprendido. Pode ser, deve ser aprendido. Portanto, disciplinas de comunicação na consulta, de comunicação fora da consulta, mas nós não podemos negar uma coisa, é que vivemos num mundo global. E, antigamente, eu ia à mercearia e criava uma relação com o merceeiro, comprava a minha comida, tinha tempo, disponibilidade para fazer. Hoje em dia pego no Uber, clico, passado 15 minutos a comida está em casa. E nós podemos ir contra isso, ou podemos usar isso a nosso favor, porque não há como fugir disto. As pessoas querem respostas imediatas. E das duas uma. Ou os académicos, os médicos, os veterinários, também temos excelentes médicos veterinários com uma intervenção muito relevante nas redes sociais, ou biólogos, temos vários exemplos bons disso. Assumem esse papel e são a representação científica para a população com rigor na comunicação e proximidade, ou vamos perder? E vamos perder para quem? Vamos perder para as influências de lifestyle, que dizem o que querem, quando querem, sem qualquer tipo de responsabilização. E, portanto, a minha mensagem para aqui é uma mensagem muito vanguardista, direi eu, mas lamento desiludir-vos, é que isto tem muito pouco de vanguardista, porque isto já está em prática há muito tempo. E ou nós aceitamos, e em termos da academia, percebemos que isto é uma necessidade. Esta relação com as pessoas pode-se fazer e tem que se fazer na consulta, faz isso todos os dias na consulta, mas tem que haver alguém, representante da profissão, que o faça também para massas, senão as pessoas vão à procura no outro lado. Portanto, negar à partida é estarmos a prejudicar a nossa própria credibilização. Agora, tem que haver regras, tem que haver, fico muito contente de ver agora esta discussão que veio para os meios de comunicação social, a dizer que a ordem dos médicos, e vai chutar também a ordem dos nutricionistas, a dizer que termos como medicinas integrativas e outros termos que vão começar a ser altamente regulados, e bem, porque é integrativa. A medicina toda tem que ser, senão não é. Temos que olhar o doente como um todo, temos que ver tudo como um todo. E não podemos deixar que a desinformação invada o mundo académico. Agora, temos que saber como o fazer. E se eu estou aqui hoje sentado e vinha para aqui e vinha-me a ligar do ICVAS porque tinha que também estar numa presidência de um júri do mestrado agora nos próximos meses. E obviamente que eu tenho uma postura totalmente diferente, académica, com as regras, mas nas redes sociais há outra postura. As pessoas não nos vão ouvir e temos que perceber isto. Portanto,
a forma de estar, de comunicar em cada momento, tem que ser adaptada. Porque se eu for falar assim, em frente a uma câmara nas redes sociais, ninguém vai ouvir. E sim, há técnicas para isso. Sim, isto tem toda uma ciência por trás. É verdade. E temos que aceitar e deixar entrar. Que foi a dificuldade que eu tive no início, que muita gente me pediu para parar, para desligar as minhas redes sociais. E passado quase 4 anos, depois de facto a história é diferente. Porque houve um marco importante nesta mudança de comunicação. E temos que aceitar. Se nós fugirmos, alguém vai ocupar o nosso espaço e não vai ser bonito. Portanto, era mesmo isto que eu queria trazer aqui para ficarmos a pensar, porque é demasiado importante. Nem todos temos que ser pediatras, nem todos temos que ser psiquiatras, nem todos temos que estar nas redes sociais, mas alguns têm que estar. Alguns têm que estar. Porque faz parte da nossa função tratar da informação em saúde, da literacia em saúde e da comunicação certa. Se vocês forem a uma sala de espera ali do CMIN, vejam quantas pessoas estão a ler um livro ou a olhar para os posters que estão na parede. Ninguém. Estão no telemóvel, assim como estão neste momento algumas pessoas ao telemóvel aqui, nesta sala, em vez de me estar a ouvir, se calhar. E, portanto, lamento, nós podemos estar aqui... Nada de pessimismo. Nada de pessimismo, mas é importante, até... Claro que temos que promover a leitura. Essa é uma das coisas que eu faço, por exemplo, desde cedo, também nas minhas redes sociais. Mas pelos caminhos certos, senão não atingimos as pessoas vão fugir. E essa, eu acho que pegando nisto, é importante o contacto próximo, mas também é importante o contacto com as massas. E já que estamos a falar nesta era digital e este aceleramento que estamos todos a sentir e que acaba por ser difícil também de ajustar, seja o sistema de ensino, seja o sistema de saúde, para conseguir acompanhar esta velocidade, esta geração, e também estamos aqui a tocar no ponto de desinformação, uma geração que, mais do que todas as outras, tem muito mais informação à vista, seja nas redes sociais, seja a inteligência artificial, como aqui foi falado. Mas parece que também é uma geração que tem mais dificuldade em filtrá-la e em tomar as decisões certas. O que é que isto nos diz sobre o ensino e sobre a saúde? E o que é que precisamos de mudar para conseguir acompanhar esta mudança? Posso começar eu agora? Eu estava a ouvir a pergunta e estava-me a lembrar do vídeo institucional que vimos no início desta sessão, que adorei. E por várias vezes apareceu um aluno do primeiro ano ali, que se chama Francisco Mendes. E quem é o Francisco Mendes? O Francisco Mendes é um adulto agora, um jovem adulto que eu segui na consulta de pediatria. E segui na consulta de pediatria durante alguns anos, eu tenho 41 anos, não foi assim, não acompanhei desde que ele era bebê, mas acompanhei uma grande parte do percurso. E na última consulta ele fez questão de vir, ele já tem 19 anos. E para falar comigo, e porque havia esta relação, esta confiança, ele pediu muito à mãe, mas eu ainda quero ir ao pediatra. E na última consulta estive a conversar muito com ele. E a investigação que tenho feito, já com alguns alunos de mestrado, é na comunicação em redes sociais, na literacia e em saúde. E neste momento ele pediu-me, disse, eu quero fazer isso consigo. Então estamos neste momento a criar um projeto de estudo com vários intervenientes, seja com os alunos do último ano, seja com o Francisco, que está no primeiro ano, para criar uma linha de investigação, para criar evidência sobre isto. Portanto, esta é a nossa responsabilidade académica, é criarmos evidência sobre isto. Ok, eu tenho que medir outcomes. Se eu não meço outcomes, eu não sei o que é que estou a fazer. Uma coisa, quando ponho um póster, eu não sei o que estou a fazer. Medir outcomes daquilo que estamos a fazer. E é isso que podemos fazer. É criar grupos de investigação sobre o que é isto da medicina estar presente para todos em massa, como é que eu me vou adaptar a esta realidade, se não é a luta igual às bibliotecas versus o Google, é a luta igual aos taxistas versus o Uber, é uma luta perdida. Portanto, vamos avançar para isso. É criar estratégias de comunicação eficazes, falar com quem percebe de marketing, de comunicação, para estar presente nas pessoas, é disseminar e estar na vida das pessoas. Isto é essencial, porque senão a informação vai para o outro lado. Há uma questão de justiça neste tema, que não é original, diga-se de passagem, temos de fazer esse esclarecimento. Nós temos muita tendência para falar dos jovens.
A questão que pôs é importantíssima, que é nós estamos afundados em informação. Muita dela é lixo puro e duro. Mas lixo que nem sequer é mal intencionado. Outra é lixo muito mal intencionado. E com recursos. E com estratégias, etc. Mas se nós cairmos na tentação de dizer, então temos que fazer tudo o que seja necessário para dar maior capacidade de triagem aos mais novos, estamos a ser ingênuos. Porque os mais velhos também não têm essa capacidade de triagem. Porque se por um lado os mais novos, pronto, têm menos vida atrás de si, por outro lado os mais velhos não foram criados numa esfera digital. Nós, os mais velhos, por exemplo, somos alvos mais fáceis e muito queridos em determinado tipo de áreas, sei lá. Eu às vezes tenho dificuldade em ligar uma televisão à tarde porque sei que não demora 5 minutos a aparecer um anúncio a explicar-me como eu posso ser feliz com um determinado aparelho auditivo. Mas, curiosamente, em nenhuma parte do anúncio me dizem, antes de mais nada, vá ao otorrino. Nada, não é? Oferecem-me tudo e mais alguma coisa, os períodos de experiência, os preços, etc. Mas isso não é? E, portanto, essa questão de melhorar a capacidade de triagem é transgeracional. Não nos iludamos. E até, como lhe digo, nos mais velhos encontramos uma fragilidade acrescida. Pelo menos em determinados temas, porque estamos muitas vezes muito mais preocupados com as questões da saúde, etc. Depois há outros aspectos que também são importantes. Veja, eu às vezes tenho a sensação que ainda não fui posto na rua da rádio por esquecimento de alguém. Eu estou há 37 anos na rádio, que é uma enormidade. E, curiosamente, 37 anos depois, neste programa que gravámos hoje, tínhamos recebido aquilo que antigamente era por carta. A Inês tinha recebido por Instagram o seguinte pedido. A Inês e o professor podiam falar de uma dúvida que eu tenho. Não seria possível arranjar maneira de, nos últimos tempos de vida das pessoas que estão internadas em instituições hospitalares, ser possível, de um modo estruturado, legislado eventualmente, etc., que, se der o caso das pessoas morrerem em hospital, serem acompanhados pelos seus familiares sem qualquer dificuldade, etc. Nós tivemos a experiência, por exemplo, na pandemia, de situações muito dolorosas. E, portanto, num programa que dura há 22 anos e que tem o nome enganoso do Amor é, nós discutimos tudo, incluindo temas médicos. Em contrapartida, por exemplo, no Old Friends, que tem para aí 5 ou 6, penso eu, com o meu irmão de afeto, o professor Sobrinho Simões, e com o Miguel Soares e com o Tiago Alves, a frequência de temas médicos é muito maior também. Com, digamos assim, um contraste que pode ser vantajoso, que é, temos um homem de quem este país tem o orgulho que ele merece, que é o professor Sobrinho Simões, mas que vem da área da anatomia patológica. E tem um capanga dele que vem da área da psiquiatria. Mas, sistematicamente, há convidados de determinadas áreas. E o que é que se procura com isso? Procura-se que as pessoas desenvolvam uma relação de confiança. Se desenvolvem uma relação de confiança, nós podemos não ser, por exemplo, o podcast mais ouvido. Mas é reconfortante que de vez em quando as pessoas venham ter connosco, na rua, seja onde for, e digam assim, eu ouvi-o dizer isto assim, assim. Fiquei com uma dúvida. Isso, tendo eu iniciado os cursos de sexualidade humana aqui em Biomédicas, repete aquilo que acontecia, que era eu, no início, eu era muito ingênuo também, eu no fim dizia, há dúvidas, e havia um silêncio. Depois vínhamos todos embora e eu dobrava à esquina e havia alguém que vinha ter comigo e dizia assim, eu estive lá dentro e eu tenho um amigo que tem uma dúvida e não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e tal. E, portanto, hoje, o que foi dito aqui é verdade. Se nós não
isto não tem nada de competição. Tem mais de defesa das pessoas que estão à nossa responsabilidade. Se nós não tivermos vozes que são ouvidas em termos dos grandes meios de comunicação, nós estivemos a falar, por exemplo, de Instagram, falou-se de podcast, etc., mas estou a falar de televisões também. Eu também já ouvi coisas arrepiantes nas televisões, sem contraditório. Não é? E como compreende, grande parte dessas mensagens que são deletérias, digamos assim, são extremamente atrativas, porque são de uma simplicidade extraordinária. São a bala de prata, oferecem a cura, a melhoria, etc., só fazendo isto. Enquanto a realidade é muitíssimo mais complexa. E, portanto, ou há realmente, digamos assim, um corpo que também defende não uma ideologia. Porque, se reparar, a ciência não é feita de certezas. É de uma dúvida permanente que vai esclarecendo questões e cada nova questão levanta outras questões. Em contraste, esse tipo de discursos de que ambos falamos vêm cheios de certezas. Sempre que, isto é um conselho que lhe dou, desculpe, sempre que ouvir, nas outras áreas também, mas na área da saúde, soluções milagrosas e certezas absolutas, eu sou-se assim e a tentar triar um pouco, porque é de desconfiar. É claro que essa adaptação às vezes é difícil. Por exemplo, na clínica. No último mês aconteceu por 3 vezes que pessoas, que me compreendem, a psiquiatria é uma área, para mim, fascinante, por muito nevoenta. Por exemplo, Manuel Sobrinho Simões diz sempre: eu jamais poderia ser psiquiatra porque eu gosto de ter certezas. Cada um é como é. Mas, no último mês, pensei nisso antes de ir para aqui, eu tive pelo menos 3 pessoas que no fim de primeiras consultas, são sempre consultas complicadas de gerir, estamos-nos a conhecer, etc., me disseram, com um sorriso de orelha a orelha: é muito curioso, isto é um cumprimento. É muito curioso porque o seu professor disse-me exatamente o que o ChatGPT me disse. Isto traduz algo, que é, muitos de nós, para não dizer a maioria de nós, fomos aculturados para confiar muito na máquina. A máquina é quase infalível. Perdoarão a deformação profissional do professor de Antropologia Médica, isto tem provocado, de vez em quando, problemas graves no atendimento dos doentes. Por exemplo, há casos em que um colega nosso ou alguém da enfermagem deu uma medicação que achou duvidosa, mas como foi o algoritmo que passou a mensagem, não lhe passa pela cabeça, possa estar errado. O algoritmo também se engana, também alucina, etc. Não é? Mas termos esta noção, digamos assim, de que aquela pessoa que está, vou repetir, bem intencionada, ela está a elogiar-me. Mas o padrão já não sou eu. É o ChatGPT. Eu, de certa forma, passei no exame porque disse a mesma coisa que o ChatGPT. Em teoria, seria mais criterioso que depois de falar comigo, ela dissesse: e o velhote ainda estará atualizado? E tal, e fosse ao ChatGPT, ponto final. Isto tem que nos fazer refletir em algo que, por exemplo, foi salientado logo no início, que é a maneira, haverá sempre erros, não é? Mas a maneira de diminuir os passos em falso não é virar costas a isto, é, por exemplo, aumentar a nossa própria literacia em termos da tecnologia, etc. Porque se nós, vou empregar num contexto bem mais agradável, uma expressão do antigamente, se cultivarmos uma imagem, nos mantermos orgulhosamente sós, vai dar asneira. Não pode ser isso. Sim, é muito aquela ideia também que estamos a discutir aqui, que temos de ensinar todas as gerações, É verdade. porque todas nós estamos a crescer com isto e a evoluir com isto. É verdade. Num tópico aqui que também já abordamos um bocadinho levemente, mas relativamente à saúde mental, é um dos tópicos que mais ouvimos hoje em dia no que toca a bem-estar nas redes sociais, conversas com os mais novos, e parece que estamos todos mais conscientes da importância também de cuidarmos da nossa saúde mental.
Mas isto acha que passa por estarmos mais informados sobre o tema? Estamos mais abertos a falar sobre este tema também? Ou é preocupante porque precisamos todos um bocadinho de ajuda nesta vertente? Mas isso ficámos aqui a tarde toda. Vamos ver. A saúde mental, desde logo, nós temos de ter a noção que os problemas psicológicos, porque não estamos a falar, na esmagadora maioria dos casos, de diagnósticos psiquiátricos. Não é? Estamos a falar de uma sociedade que se tem vindo a tornar cada vez mais exigente em termos psicológicos. Não é? Quer dizer, hoje em dia é quase impossível estarmos a falar com alguém 10 minutos sem aparecer a palavra burnout, por exemplo. Não é? É por todo lado. Ou o seu avô se estressa ou qualquer coisa, pronto, as coisas estão aí. Nós vivemos a um ritmo alucinante. Nós vivemos num contexto em que, mais do que agir com a meditação que isso implica, com o pensar, o Dr. Guilherme Oliveira Martins escreveu um artigo no DN a dizer: pensar é resistir hoje em dia, não é? O que é assustador, mas é verdadeiro. Não é? Nós, mais do que agir, reagimos. Há tantos estímulos que nós vamos tentando sobreviver a tudo isso, não é? Um exemplo clássico é as pessoas dizerem-me: eu não consigo esvaziar a minha caixa de mail. As pessoas vão tentando e aquilo acumula-se, etc, etc. Pronto. E, por um lado, é preciso reconhecer que hoje os problemas psicológicos estão na boca de cena por uma boa razão. É verdade que, por um lado, já há maior aceitação. É muito curioso verificar que não sei, mas há 40 anos atrás, eu, talvez por inconsciência, mas fizeram uma pergunta e eu respondi. Perguntaram-me se eu alguma vez tinha tido problemas psicológicos e eu disse que tinha estado deprimido. E alguns colegas meus telefonaram-me com uma boa intenção ternurenta, dizendo-me: mas, Júlio, tu vais ficar com o consultório vazio. Quem é que vai querer ir a um psiquiatra que diz que esteve deprimido? Eu devo confessar que até hoje jogou a meu favor. Sabe, porque há pessoas que entram e dizem... Eu vou repetir o que o professor Amaral Dias dizia do seu AVC. Eu aprendi muito com o meu AVC. Preferia não o ter tido. Eu aprendi muito com a minha depressão. Preferia não ter passado por ela. Mas o que é facto é que há pessoas que chegam e dizem coisas deste género. Eu pensei que o senhor talvez percebesse algumas das coisas que eu lhe venho dizer. Bom, isto melhorou muito. Hoje em dia, em podcasts, em shows televisivos, etc., as pessoas falam do seu transtorno obsessivo-compulsivo, das suas depressões, disto, daquilo e aquilo, tal, com muito mais facilidade. Algumas delas, eu diria quase de uma fuga para a frente. Mas enfim, não interessa. Mas é muito mais fácil falar disso. Em contrapartida, não podemos ter a veleidade de dizer que desapareceu a discriminação da queixa psicológica e, sobretudo, da doença mental. As pessoas aparecem, por exemplo, e dizem que nas suas profissões sentiram que coisas tão prosaicas como isto. Aqui há um efeito de género. Alguém dizer-me assim: doutor, as pessoas são compreensivas. Não digo que não seja. Mas há uma coisa que eu lhe garanto. Se na minha instituição, num determinado ramo de atividade, se na minha profissão eu tiver uma crise de choro no meu trabalho, há compreensão. Se uma colega minha tiver uma crise de choro, também há compreensão. Mas eu passei a ter menos probabilidades de ser promovido. O que significa que, em pano de fundo, ainda há em muitos sítios e muitas organizações os chavões que um homem não chora, um homem é assim, etc, etc. E isso significa o quê? Que as pessoas, eu em 50 anos de consultório, vi a diferença. No início, praticamente, eu só tinha mulheres no consultório. Porque as mulheres tiveram sempre muito mais... Nem sempre foi uma vantagem para elas. Não é? Pronto. Mas isso seria outra discussão. As mulheres tiveram sempre muito mais abertura, enquanto os homens tinham muito mais a postura de, se eu vou falar com um psicólogo ou com um psiquiatra, de conversar a minha fragilidade. E isso não entrava no esquema. Não é? Agora, para terminar, como é que isto é gerido hoje em dia? E como é que, para falarmos disto também, nas próprias redes sociais,
as redes sociais tanto podem ser palco das maiores manifestações de solidariedade, como podem ser arenas com linchamentos ao segundo, instantâneos. Porque quer queiramos, quer não, a reação ali, o mais das vezes, não é meditada. Alguns comentários que saem são verdadeiramente escabrosos. Porque a pessoa pensou-os e depois foi escrevê-los e enter. Não é por acaso que de vez em quando há pessoas que fazem afirmações inacreditáveis e depois qual é a justificação? Eu tive um vírus ou alguém entrou no meu Facebook ou qualquer coisa. A grande parte das vezes não é verdade. A pessoa é que de repente apercebeu-se daquilo que lá pôs, e depois tem de arranjar uma desculpa. Ou seja, na área da saúde mental eu arriscar-me a dizer, porque ela é nevoenta, o que foi aqui dito em termos de necessidade de rigor é ainda mais premente. Porque na área da saúde, há o velho ditado que de médico e de louco todos temos um pouco. Portanto, como compreende, também dizer coisas extraordinárias sobre como é que, olha, há bocado falei-lhe de algo que foi elogioso para mim, eu não ter desdito o omnipresente ChatGPT, agora ao contrário. Há relativamente pouco tempo, uma pessoa disse-me: eu não quero que se ofenda com o que lhe vou dizer, eu vou deixar de cá vir, eu acho que tem sido útil para mim conversar consigo, portanto, nunca pior ouvir isto, não é? E depois disse, mas em contrapartida, eu estive a ler o livro tal e vi um influencer tal, que através de uma abordagem, ainda por cima dizendo um adjetivo que é muito nosso, não é? Portanto, foi qualquer coisa que eu ainda fiquei, ainda por cima, crispado. Foi que, a partir de uma abordagem holística, que é um adjetivo com o qual estamos todos de acordo, não é? Através do manusear do corpo, tem resultados mais rápidos. Pronto. E a pessoa foi. E eu fiquei a pensar, e agora? Como é que isto se combate? Através do que foi dito. É preciso capacidade de triagem, porque senão as pessoas, também na área da saúde mental, ficam... E ainda por cima, suponhamos que a pessoa tem, nesse momento, queixas e fragilidades, está ainda mais sujeita a serem... De onde é que vem a palavra influencer? Está muito mais sujeita a ser influenciado por todo o tipo de mensagens que podem ser muito perigosas. Como, aliás, em termos políticos, a todo tipo de populismos. Certo. Doutor, estando aqui um bocadinho no meio entre gerações. Eu e estava a vendo este tema ouvir de fora. e afinal, ao contrário que até o que foi dito no início, nós estamos completamente convergentes na maneira de pensar. E o que é engraçado. Mas ela cria É que um se eu- conflito de gerações. Há uma aprendizagem com aquilo que... E agora vou-lhe dizer, isto que o seu professor dizia sobre que há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás disse eu já estive deprimido, é a maior técnica atualmente que os influencers usam para conexão. Então vamos dizer uma coisa, das coisas estudadas, um dos segredos para criar relação é, por exemplo, na minha página profissional tem que haver esta percentagem está estudada, 70% a 80% de conteúdo profissional, 20% a 30% de conteúdo pessoal. Porquê? Porque as pessoas acham que me conhecem. Mas as pessoas conhecem aquilo que eu ponho. E hoje em dia está estudado. Na altura foi só uma coisa natural. E por isso que eu tenho muito a aprender com o seu professor. Porque, naturalmente, de forma genuína, sempre comunicou muito bem, sempre fez isto. Sim, já estive deprimido. E o que é que aconteceu? As pessoas até foram mais à consulta dizer eu sei que me compreende. O que é que os influencers fazem? Eu também tenho assim, na área da parentalidade. E porque é muito difícil ter os filhos, eu compreendo, não consigo dormir. As pessoas, pumba, seguem todas as dicas que eles dizem. Ok? E isto faz em todas, falo-vos na minha área, mas isto é absolutamente real. E depois confundimos o conhecimento, então nisto no sono haveria muito para falar. Confundimos aquilo que é conhecimento científico, estudado, validado, com os tais outcomes que medimos em tudo, que devemos medir. Se não medimos outcomes, não sabemos avaliar, não conseguimos saber se aquilo é eficaz ou não. E, portanto, na verdade, estamos muito mais próximos e isto é muito mais importante hoje em dia, porque hoje em dia
já sabemos isto, e os influencers sabem isso tudo. E temos que ter algum cuidado. Em relação à saúde mental propriamente dita, isto tem um impacto ainda maior, porque é muito de emoção. Eu reajo logo, e eu até ponho um comentário e não tenho nenhum contraditório, ninguém me vai confrontar com aquilo, porque eu estou por trás do ecrã, ninguém sabe que eu sou muitas vezes. E já para não falar que depois aqui as redes sociais têm as coisas boas e as coisas más. E é como tudo, não há certezas absolutas. Há um meio termo, não é? Como tudo na vida. Os extremismos são péssimos, em tudo, cada vez mais. E, portanto, quando nós estamos deprimidos, vamos cada vez mais para as redes sociais e procurar soluções milagrosas e o algoritmo começa-nos a dar coisas, a dar coisas, a dar coisas. E, portanto, por um lado, temos que usar a tecnologia de forma boa, por outro lado, não pode ser excessiva, e isto, então, na parentalidade, nos miúdos, nas crianças, começa desde pequeninos. É absolutamente... Hoje em dia é um problema de saúde pública, certamente vocês estão a par disso. A utilização dos dispositivos eletrónicos para regulação emocional, para seja o que for no dia-a-dia, é um problema de saúde pública. As dificuldades de regulação, de coping, que advêm da utilização excessiva, precoce dos dispositivos eletrónicos, é assustador, e estamos a chegar aos problemas que vemos agora na adolescência e nos jovens. Isso tem sido bastante preocupante e, portanto, as redes sociais são o bom e o vilão, na verdade, e temos que encontrar o meio termo e, mais uma vez, a academia, os profissionais têm que dar um passo à frente e dizer assim, não, este espaço é nosso. Isto é tão importante quanto quando nós vemos descrições em reportagens com jornalistas, que é uma coisa que se foi perdendo, infelizmente, com jornalistas daquela área, neste caso a saúde, que dizem o estudo tal e o estudo tal apresentam como resultado que X% dos adolescentes descrevem o ChatGPT como o meu melhor amigo. A nossa primeira reação, ou de muitos pelo menos, é como é que o miúdo vai ter uma ideia destas? Que é uma maquineta. E, no entanto, o miúdo, na maquineta, encontra respostas, a qualquer hora do dia, da noite. Respostas que são, entre aspas, empáticas. Sempre. A vocês deve-vos acontecer a mesma coisa, Sempre, não é? sim, Eu, sim, quando vou ao ChatGPT, a primeira coisa que ele me diz logo é que a minha ideia é ótima. Sempre. E depois é sempre reforço. Agora ponhamos-nos, é que, mais uma vez, não é só nos mais novos, mas agora estamos porque ele falou dos adolescentes e com toda a razão. Ponhamos-nos no lugar de um adolescente. Eu nunca encontrei um adolescente, eu também não fui, que estivesse completamente satisfeito com a vida. Não é? E agora, este adolescente tem do outro lado a maquineta. A maquineta responde a tudo. A maquineta tem opinião, muitas vezes perfeitamente fundada, etc. A maquineta não julga. A maquineta por vezes até pode influenciar em direções muito perigosas, diga-se passagem. Mas está sempre lá. Ora bem, ainda há 15 dias ou qualquer coisa vinha um trabalho, se não estou em erro, no Expresso, com as percentagens de consumo de psicotrópicos entre os mais jovens, etc., que coincidiam com o quê? Com cada vez maior dificuldade de falarem com os familiares e com os próprios amigos. Não era só com os velhotes, era com os próprios amigos. Agora, do outro lado, tem a inteligência artificial sempre disponível. É de admirar que alguma da miudagem diga ele é o meu melhor amigo. Não, ele está sempre lá, tem sempre resposta, tem palmadas nas costas, etc. Tem toda a razão. Estamos a chegar ao fim daqui da nossa conversa e para não sairmos todos assustados Não. com o rumo que estas tecnologias nos estão a levar, se pudéssemos ter aqui uma lâmpada mágica e uma solução milagrosa para estes problemas que estamos aqui a discutir, o que é que cada um de vocês sugeria? Como não havia burocracias nenhumas, podemos fazer uma alteração no sistema de ensino e uma alteração no sistema de saúde. Por onde é que poderíamos começar? Eu agora vou desiludi-la e vou realmente, porque eu estou de acordo com ele, acho que não houve, mas também isto interessa-me dizer, não é? Acho que não houve nenhum fosso geracional, mas agora vou criá-lo eu. Vou dizer, sabe, bom senso, que nos permita espremer os avanços que temos à nossa disposição até ao tutano, mantendo sempre uma atenção crítica sobre aquilo que nos é apresentado
e aquilo que nós fazemos, não com o que fizeram de nós, a velha frase, mas com aquilo que nós podemos fazer através da tecnologia. Pronto, isto assim já é uma frase velhinho. Não, mas continuamos alinhados. Aliás, foi o que eu disse. Extremismos não. É isso. É a ponderação, é o bom senso, é saber o que utilizar e como utilizar. É que, logicamente, eu vou reforçar aquilo que já disse. Aquilo que nós podemos fazer enquanto profissionais e académicos é criar estruturas que olhem para isto. Não é tentarem eliminar quem decide chegar-se à frente, como aconteceu, não é? Portanto, é apoiarmos e criarmos estruturas, equipas de investigação para ver isto, para dizermos, ok, vamos olhar para isto, comunicação, estratégias de literacia em saúde que não passam por fazer atividades que achamos que são todas bonitas, mas que se medirmos os outcomes, nem sequer chegam às pessoas. Temos que medir os outcomes. Vamos a falar, estamos numa academia, numa casa que se dedica à investigação, faça-se isso. Vamos medir os outcomes. Vamos criar equipas de investigação dedicadas à comunicação nas redes sociais. É demasiado importante, influencia demasiado a saúde da população para nós não nos dedicarmos a isto. E depois, logicamente, vou puxar a brasa à minha sardinha também, que é, isto tem que se começar desde cedo, a educação para a utilização das redes sociais, portanto eu congratulo, por exemplo, as últimas decisões que têm sido tomadas nos últimos anos em relação à usação de dispositivos eletrónicos e smartphones nas escolas. Tem que ser. Tem que ser. E isto é muito discutível porque estamos a limitar as liberdades. Não. Tem um impacto real na saúde daqueles jovens. Assim como não os deixamos beber álcool, também não podemos usar. Possivelmente o impacto em termos psicológicos é bem mais grave da usação das redes sociais. Portanto, há uma série de medidas que se pode fazer na sociedade e que, mais uma vez, os médicos têm que estar envolvidos porque é um problema de saúde pública. E agora, olha, desculpe só isto, para termos a certeza que não terminamos num registro deprimente, eu hoje de manhã li uma notícia que dizia assim, por exemplo, a questão da limitação de idades. Todos nós dissemos, mas atenção, porque eles vão tornear dificuldades, claro. Isso é inevitável. Ou então já não havia adolescência nem nada. Eu hoje de manhã estava a ler as notícias e encontrei um título que diz, eu nem sequer sei em que país é, eu não tive tempo de ler notícias com calma, que diz que já há ganapada que põe bigodes para tentar aldrabar o controlo de idades do que vem do outro lado, não é? Ele disse, cá está, não é? Não é termos a nostalgia de que tudo isto é à prova de bala, é termos a certeza que podemos fazer muito mais e que, se isto não é algo que realmente é feito desde muito cedo, não é mais tarde que se vai conseguir desenvolver capacidade de triagem e, no fundo, de ação meditada nas pessoas. E eu acho que a esperança nisto tudo é saber que estamos a caminhar todos juntos, seja gerações mais novas, gerações mais velhas, e assumirmos que não é um problema dos mais novos, é um problema para todos. E que, mais uma vez, para terminarmos de uma forma positiva, que é, as redes sociais têm um grande impacto a melhorar a saúde das populações. Vamos usar essa força para melhorar. Podemos conseguir mais adesão terapêutica, mais até proximidade, orientação para os médicos. Tenhas problemas de saúde, vá ao médico, vá ao otorrino, esqueça os aparelhos auditivos. E, portanto, podemos usar isso de forma positiva para melhorar o envolvimento das pessoas na sua saúde. Sabe, por exemplo, a inteligência artificial é talvez o mecanismo mais eficaz para descobrir fake news. Ou seja, são as duas faces da moeda, percebe? Portanto, é, no fundo, a maneira como nós utilizamos as coisas que temos ao nosso dispor. Muito obrigada por este momento, foi uma honra e espero que tenha aberto espaço para discutirmos ainda mais este tema que é tão importante. Obrigada a todos. Obrigado. Muito obrigada aos três por este momento de diálogo entre dois tempos a três vozes.